Deuteronômio 9 diz assim. Quem achou pode dizer amém? Amém. Vamos nos colocar em pé. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus, povo grande e alto, filho dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes. Quem poderá resistir aos filhos de Enac? Sabe, pois, hoje, que o Senhor teu Deus é que passas adiante de ti. Você pode repetir comigo? O Senhor teu Deus é que passas adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim os desposarás e depressa os fará perecer, como te prometeu o Senhor. Repita isso comigo, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a essa terra para possuir, porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor os lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entres a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Repita comigo, para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou. Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, porque ela ministra aos nossos corações. Senhor, a palavra do Senhor é viva e ela que nos deixa, ela que nos traz vida. É o Espírito Santo do Senhor em nós que nos dá entendimento. Nós sabemos que o Senhor está aqui, o Senhor é Deus da igreja, o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor é soberano, e o Espírito Santo é que nos inspira, que nos revela os segredos do coração do Pai. Então, mais uma vez, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Podemos nos assentar? Nós vamos falar nessa noite sobre alimentando gigantes. Tem na arqueologia, na geografia aí, existem os portais do mar Mediterrâneo que tem o nome de colunas de Hércules. E essas colunas é o que a gente estuda aí na geografia, são cheios de Gibraltar. Qual que é a história disso? Quando na Europa antiga, os pilares foram escritos, porque quem alcançou e chegou lá, chegou à seguinte conclusão: daqui ninguém passa, não existe mais nada, é o limite do mundo. Quem tentava alcançar além do Gibraltar morria, ninguém tinha notícia das navegações. Isso foi verdade até os fenícios conseguirem ultrapassar e mudar a história. Mas ficou tão famosa essa frase que nex pos ultra, nada mais além, não existe mais nada além disso, que até a Espanha, até isso, em moedas é muito usada. A equipe da Espanha, a equipe de futebol usa essa frase, nada mais além para se conquistar, não tem mais nada que se possa ser feito. Amados, nós como cristãos, às vezes nós achamos na nossa vida que chegou o fim, chegou o limite, Deus, eu estou muito cansado, não tem mais o que fazer, as coisas não vão mais acontecer, não vai dar certo. Se nunca aconteceu com você, comigo já, especialmente quando se dá errado.
Senhor, por que o médico não faz? Senhor, por que o Senhor curou fulano e a mim não? Senhor, se eu estivesse cheio de dinheiro no banco, o problema estava resolvido. Uma menina testemunhou na nossa igreja, a esposa do Roberto estava lá, eu vou decorar o seu nome. A esposa do Roberto estava lá para o testemunho, que a menina foi lá na igreja, colocou o nome lá, pedindo Deus para curar, ela perto da Luciz, e ela na fila do exame do SUS há muito tempo, leu a reportagem de que o Pelé tinha feito o exame, o tratamento lá, e dizia, está vendo, se eu tivesse dinheiro, estava resolvido. Naquela semana Deus a curou. Amém. Deus fez um milagre. Ele é médico dos médicos. E se eu e você, amado, não tomarmos cuidado, na hora do não de Deus, a gente murmura e reclama, esquece que até o não de Deus é bênção na nossa vida. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, o não de Deus é bênção para a sua vida. Acredite ou não, é verdade, viu, meu irmão? Romanos capítulo 8 fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que este todo pregado, até com muitas religiões aí, quer dizer só as coisas boas ao meu ver, só as coisas boas ao seu ver. Você sabia que o que ao seu ver é ruim é bênção de Deus para a sua vida? Tem tanto não que é bênção agora. Eu faço obrigado por este não, porque como eu fui abençoado com ele. Outra coisa que o texto fala de Moisés está lembrando o povo, que o povo deveria, ao entrar na terra prometida, lembra que o povo estava chegando em Canaã, observar tudo quanto Deus tinha feito, como Deus tinha sido com eles na caminhada. O irmão leu o texto de Tiago. E amados, na nossa caminhada cristã, de vida cristã, você conhece alguém que já ficou para trás? Você conhece alguém que está, pelo amor, não pense em ninguém não, tá? Não julga ninguém. Mas você conhece alguém que está na igreja há 10 anos, cometendo o mesmo pecado de quando converteu, não consegue mudar? Você conhece? Eu conheço. Eu cheguei na igreja, vou falar com a igreja que gostaria, e a menina fez a relação. Pastor, o pastor tal passou por aqui, não resolveu o meu problema, o pastor tal passou, não pôde fazer nada para mim, eu ciclando, apertando. Aí antes da terminar a missa, foi nem eu, tá, minha filha? Não espere o socorro em mim, resolva com Deus, porque se ninguém fez, eu não faço. Só Deus e você pode fazer. Amado, nós precisamos, porque o povo de Israel, no Egito, o povo de Israel, no deserto, na caminhada cristã, quantas vezes aquele povo alimentou gigante errado? Alimentou o tititi, alimentou a maledicência, alimentou
Se nós não tomarmos cuidado, amados, nós alimentamos gigantes errados, tomamos decisões erradas. Eu não falo que a gente perde a cabeça não, mas joga ela na semana que vem, né? Porque nós estamos alimentando a nós mesmos, estamos alimentando a carne, estamos alimentando o nosso ego, estamos alimentando a nossa vaidade, estamos alimentando os nossos pensamentos que às vezes são contrários da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a viver assim, para que nós possamos viver na dependência do Senhor. O que Moisés está ensinando ao povo de Israel? Deus dá tanta vitória, mas você não pode esquecer de uma coisa, que a terra onde você está entrando, o gigante é maior do que você. Por que eu citei o Cruzeiro Atlético? Porque o comentário das reportagens lá do Espírito Santo que era duelo de gigantes, ia se ver quem podia mais, porque eram dois times de excelência. Como que esse ia ficar? E se você não tomar cuidado, vai virar duelo de gigante. Em vez de você matar a carne, você vai estar lutando cada dia mais contra você. Existe, mas nós vamos aprender, né? Mas é a sua carne, ela vai lutar com Deus. Você precisa deixar Deus vencer. Você precisa deixar o Espírito Santo de Deus te convencer. Você precisa matar a carne para que você possa ouvir a voz de Deus e ser abençoado. Quando o Espírito Santo de Deus orienta, amados, aquilo que era problema para mim deixa de ser. O outro deixa de ser problema na minha vida. Eu sou bem sincera. Por eu ser de família, minha mãe é bem metódica, eu sou metódica. Eu sou organizada, tudo. Mas sou bem metódica, observo tudo. Eu lembro quando eu arrumei meu primeiro emprego. Gente desorganizada, como aquilo me irritava. Eu perdia o humor do dia. Aí até um dia que eu orei, falei, Deus, eu vou um negócio do Senhor. Eu não posso ficar irritada com isso, não. Misericórdia, se não é Deus na minha vida, não. Trata isso comigo. Porque até então eu orava assim, Deus muda fulano, Deus muda ciclano, alimentando o gigante errado. Muda a minha ajudante lá, né? Eu era secretária, tinha um ajudante para fazer o serviço do chefe. Muda a menina que me ajuda, muda a que atende o telefone, porque, gente, que povo só chega atrasado no serviço, lá. Eles estavam todos errados. Mas o dia que eu mudei minha oração, Senhor me muda, Senhor me muda, Senhor me muda. Sabe que eu parei de observar se chegam atrasados no serviço? Não era problema meu, era problema da gerência. O que eu tinha a ver com isso? Eu tinha que fazer o meu serviço. Passei a ser feliz, o dia ficou mais tranquilo. Eu mudei a direção da minha oração, parei de alimentar o gigante errado, o gigante que todo mundo tinha que ser igual a mim, não é? E que Deus cuida de nós. O que Moisés vai orientar ao povo? Vocês precisam lembrar que os filhos dos anaquitas eram pessoas que ninguém podia resistir. Eram gigantes que não se venciam. E amados, se nós não tomarmos cuidado, nós achamos que os problemas da vida são gigantes invencíveis. Nós achamos que nós nunca vamos ver a bênção e a graça de Deus e alimentamos o desânimo. Eu sei que na hora da luta e da dificuldade, manter o ânimo natural é impossível. Aliás, foi tratado neste tema na escola dominical hoje sobre o Espírito Santo. A professora de vocês é excelente. Eu não lembro para 10, viu? Parabéns. A casa assim, abençoada. Cheguei lá e comentei com o pastor. Falei, que algo lá abençoado. Se o pastor Pontes vendeu o passe dela, não podia nem passear, tá? Então, se nós não tomarmos cuidado, amados, nós vamos ficar desanimados com a vida. Mas sabe quando você perde o ânimo? Quando você tenta manter a alegria com você mesmo. Por que o povo de Israel perdia o ânimo no deserto? Gente, o povo estava caminhando com Deus. Aí pediam maná, Deus mandava, oh glória, aleluia, até no dia seguinte, né? Porque aí quando começava a comer maná todo dia, a murmuração vinha. Começava a andar, chegava em Mara, o povo esquecia que
chamando a terra uma bebê, que logo ali atrás o maná tinha chegado, já estava murmurando e reclamando. Antes tivéssemos morrido no Egito, lá era melhor, lá tinha carne. O povo falou isso. E quantas vezes, amados, o desânimo faz a gente olhar para trás? Quantas vezes o desânimo muda o nosso foco, porque nós estamos agindo na carne, querendo resolver os problemas na carne, esperando na carne. Mas se você for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai saber que esperar não é tão impossível assim. Manter a paz de Deus, a alegria de Deus, depender da graça de Deus, é bem melhor para a sua vida. A graça de Deus, amado, faz com que você mantenha o foco em Deus. A graça de Deus faz com que você dependa de Deus e que você continue exercendo fé no meio do impossível. A ênfase no texto de Moisés era: nunca acreditem que foi na força do seu braço. Eu creio que só tem gente inteligente, amém? Porque bonito não vem aqui, só tem gente bonita. Só tem gente inteligente, só tem boa esposa, um excelente esposo, que tem a possibilidade, com certeza está todo estudando, querendo passar um vestibular, procurando um emprego. Amado, se você for olhar os índices, você desiste. Lá na igreja, quando alguém me peça, pastora, ora, eu passar em tal lugar, são tantos por vagas, eu só tenho tantas vagas. Eu costumo dizer assim: você só precisa de uma. Você só precisa da sua vaga, de mais ninguém. E o que o Moisés está falando ao povo é sempre crer que foi Deus que te deu. Isso muda, amada, a perspectiva de vida. Você vai entender que você trabalha, mas que o resultado, seja ele qual for, vem de Deus. Quem aqui já tomou decisões erradas? Não precisa levantar a mão, deixa eu levantar. Gente, teve um dia que eu falei, tomei uma decisão, aí depois, pela reação da pessoa, pelo que ela falou, a hora que eu desliguei o telefone, meu Deus, eu dava R$1.000, alguém que vai estar aqui do meu lado, fala: liga não, pastora, não liga para fulano, que ele não vai concordar com isso. Eu estava feliz da vida, para evitar aquela situação toda, o transtorno que houve. E paguei cada coisa do meu erro. Mas se Deus está comigo e com você, Ele conhece o seu coração, sabe que você estava no temor e obediência, que você queria acertar, que na verdade foi, você fez achando que era o melhor. Amado, pode descansar em Deus, pode saber que Ele vai dar o resultado, pode saber que Ele vai abençoar, pode vir a inflação que for, pode vir a doença que for, pode vir o vestibular que for, pode vir a crise do desemprego que for, que a palavra do Senhor vai cumprir. Se você se alimentar, bom ânimo, amado, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que é aquele que alinha, aquele que dá paz, aquele que dá alegria. Se você se alegrar no Senhor, se alegrar nele, você verá a provisão de Deus. Porque você vai esperar isso. Você não vai esperar nada além disso. Você vai esperar o que para você é natural. Moisés, escrevendo ao povo, fala da palavra do Senhor. Fala: se tem alguém que não pode desanimar, fala assim: vocês devem lembrar, ó Israel, que Deus colocou vocês nessa terra, não pelo que vocês mereciam, mas pela palavra do Senhor. Amém. Amados, eu falo que o que falta na igreja hoje é nós sermos crentes bereanos, que conhecem a palavra e vivem a palavra. Amém. Nós nos ocupamos de tantas coisas, falamos tantas coisas, o que menos recitamos é bem. Fiquei tão feliz de ver as crianças aqui recitando bem, né? Eu não sou velha não, gente. É que a igreja, hoje as coisas mudam muito rápido, né? E a igreja tem alguns hábitos que a igreja perde, por isso que eu fiquei feliz de ver aqui. Mas na minha escola dominical, quando eu era aluno de escola dominical, a chamada, a igreja tinha tempo para cada aluno recitar versículo. A maioria
coisa de 40, 45 minutos para o povo, está com pressa. Aí não sabem a palavra de Deus e não sabem as promessas. Não sabem aquilo que a Bíblia diz. Olha, você quer ter paz, quer ter a bênção? Descansa aqui, espera aqui. Não é por causa da sua justiça, não é porque você é bonzinho, não é porque você é crente, não é porque você é dizimista, não é porque você ora, não é porque você jejuma, não é porque você lê Bíblia, não é porque você é submisso ao pastor, não é porque você é ofertante, não é nada disso. É porque Deus é fiel a cumprir a palavra dele. Ele é fiel em te amar, Ele é fiel em te abençoar. Você merecendo ou não, a graça do Senhor é superabundante. Porque se Deus nos tratasse, amados, conforme que merecemos, eu costumo dizer isso, a começar em mim, eu estava fulminado. Não sobrava nada. Mas a graça do Senhor, ela se renova a cada manhã. Isso é promessa do Senhor. E você precisa depender disso, amado. Você precisa crer nisso, você precisa viver nisso. Você não pode, vai na hora das dificuldades. Tem gente que faz um alto de fogo para Deus, né? Eu faço campanha na igreja, eu vou lá 7 dias por isso, não é isso. Mas eu não podem ter certeza que quando Davi estava doente, eu fiz volta para Deus. Claro que não. Eu falei, Senhor, é muito a fazer, porque o que eu vou dar em troca se o Senhor curar? Lembrei da missão disso, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Eu falei, Senhor, o que eu vou fazer? Nada se compara. Mas eu disse, o que vai se comparar? Eu vou prometer para Deus dinheiro. Eu falei, não, isso, Deus, eu não posso prometer nada, porque qualquer coisa vai ser insignificante. Mas uma coisa eu garanto para vocês, se eu já era apaixonada por Deus, eu Senhor, agora é como o Senhor bem mais. Não porque eu merecia, mas porque o Senhor me amou e cuidou de mim. Mesmo não prometendo nada do Senhor, não dando nada em troca, só orando, Senhor, por favor, seja misericordioso. Era essa a minha oração. Deus seja generoso comigo, porque se o Senhor não for, meu filho vai. Se o Senhor não for generoso, eu perco o filho. Então, Senhor, me dê de volta. O Senhor me deu uma vez, dá de novo. Me dá meu filho de volta. Era essa a oração, Senhor, dá de volta, dá de novo, restaura, mas me dê mais uma vez. O que eu ia prometer? Carro, dinheiro, ir para a igreja orar, ser mais santo. Eu falo, isso, amados, nós precisamos ter um ano de fazer o dia a dia, ser natural na nossa vida. Não é que na hora do socorro você não vai fazer, não. Eu ligava, vai para o monte, ele falou, é verdade. Vai para o monte, chama a gente de igreja e vai orar. Na hora do aperto é lógico que você tem que orar mais. É lógico que você vai ter que ter. Mas é porque é a urgência da situação. Mas porque orar, beber, entender o Senhor, você sempre tem ânimo para fazer essas coisas, porque vem de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, e foi quando o povo recebeu a bênção. Você pode ver que quando o povo está conquistando a terra. Outra coisa, amada, que nós precisamos lembrar. Na hora da fartura, nós costumamos achar que foi a nossa capacidade, a nossa inteligência que fez. Quem nunca se achou bom em alguma coisa? Aliás, eu estou com você. Tudo que você faz, você tem que fazer bem feito. Você tem que ser bom mesmo. Você tem que ser um excelente profissional, tem que ser bom no seu trabalho. Você precisa amar quem é professor, quem é engenheiro, quem é advogado. Você tem que ser bom nos seus serviços. Fica dormindo em casa, não lê, não atualiza para você ver. Vai perder clientela. Quem é professor não se atualiza, não. Você tem que correr atrás. Tem que procurar, tem que se capacitar, mas sem fazer disso um foco essencial da sua vida. Sem fazer disso sacrifícios que não agradem ao Senhor. Sem fazer isso ser o seu sustentáculo. Você vai fazer, vai dar o seu melhor, mas sabendo que foi Deus que te capacita. Sabe por quê, amado? Quando eu e você, se nós dependermos de nós, nós vamos ter o nosso limite. Por mais inteligente que você seja, e eu tenho certeza que é, você precisa, porque tem situações que, assim como Salomão não sabia o que fazer, mesmo ter pedido a Deus sabedoria para governar um povo, na hora de decidir qual das duas mulheres de quem era o filho,
Ele não sabia a resposta. Por que ele não falou? Eu sei, fica com você. É porque na verdade ele não sabia. Então ele, Deus, me ajuda aqui a resolver essa questão, me ajuda a abençoar o povo. Como que eu decido isso? Quem nunca lá teve inspiração na vida? Eu costumo dizer assim, veio direto do trono e não fez nem curva, né? Eu falo, Deus, essa veio do trono e não fez nem curva, então eu ia pensar nisso. E é algo lá no seu coração e você faz e dá certo. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua. É na vida profissional, é na vida familiar. A minha irmã, meu cunhado, vai no médico, vai no outro, e ninguém resolvia. É exato que um dia ela orando lá, falou, meu Deus, tem misericórdia. Passou a noite no joelho. Sabe que a hora que ela cochilou, quando ela acordou, ela tinha na cabeça assim, tireoide. Sabe que virou para ele assim, pode ir no médico e pede o exame de tireoide. Ela querendo olhar para ele. De onde você tirou isso? Ah, Deus me falou isso essa noite, tem que ser de Deus, porque de onde que eu tirei? É de Deus. Foi no médico, fez o exame, qual foi o resultado? Inteligência humana resolve isso, amado? Não. É isso que a Bíblia está dizendo. Você tem que cuidar, se capacitar, mas orar e buscar Senhor em todas as coisas, me dê sabedoria. A Bíblia fala, amados, que Deus fez Daniel mais sábio, 10 vezes mais sábio do que os sábios da sua época. E Daniel só mexia com a gente, sabe? Mas o texto fala, o Espírito do Senhor era com Daniel, e Deus deu a Daniel discernimento dos Espíritos para poder abençoar e revelação. Por isso que Daniel entendia os desígnios de Deus, porque Deus deu a Daniel. Os amigos de Daniel, a Bíblia fala que Deus era com eles e dava sabedoria àqueles homens, porque eles eram meio que esqueciam que os sábios, outros eram amados. A diferença estava Deus na vida deles. Alimente, amado, este gigante, o gigante de ter Deus na sua vida, ser Deus o seu marco, ser Deus a sua bênção, ser Deus a sua graça, ser Deus a sua confiança, não em você mesmo. Faça trabalho, alguém já disse essa frase, como se tudo dependesse de você, mas descansa, como se tudo dependesse de Deus. Nós precisamos alimentar os gigantes. E eu preciso só te lembrar que o povo de Israel, Moisés vai dar este conselho ao povo, porque Moisés conhecia o coração do povo. O provérbio fala que o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. Moisés andou com aquele povo. Moisés sabia que o povo, na hora que ele estava lá, foi para o Egito, o que o povo fez? Foi para o monte orar. Moisés o povo faz bezerro de ouro. 40 dias de oração, o povo esquecendo. Amados, se eu e você não nos esquecermos dos propósitos de Deus, as bênçãos vêm como chuvas sobre a minha vida e sobre a sua. Quando eu comecei, eu falei do complexo de Gibraltar, e que a frase que estava lá era nada além do limite. Não tem nada mais além do que isso. Eu quero te dizer que a vida que você tem, Deus tem muito mais para você. Por mais que você esteja cheio, Deus tem mais. Hoje foi falado na escola dominical e eu vou só recitar, relembrar. Você alimente os frutos do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo de Deus na sua vida. Alimente, busca para o Senhor, me dê. Alimente, amado, uma vida de intimidade com Deus. Deus te conhece, mas você precisa conhecer o seu Deus. Você precisa saber quem Ele é na sua alma. Não pode ser o Deus do seu pai, o Deus dos seus avós. Tem que ser o Deus que te salvou, o Deus que te abençoou. A palavra do Senhor nos conta a história de vários homens e mulheres da Bíblia. Eu quero citar alguns. Foi citado na escola dominical hoje Paulo. Paulo estava preso e dizia que ele estava algemado. O texto bíblico nos diz isso, mas Paulo, cheio da unção de Deus e da graça de Deus, Paulo era um gigante. Se o inferno tentou matar Paulo,
Paulo fala assim: eu posso estar preso, mas a palavra do Senhor não está algemada. E a palavra do Senhor vai frutificar e ainda serão salvos. Independente da situação que você está vivendo, amado, a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus é fiel, porque o Deus que revelou essa palavra, Ele é fiel em fazer com que tudo dela se cumpra na minha vida e na sua vida. Quem aqui não conhece a história de Davi? Pequenininho, esquecido do pai. Essa parte a gente esquece, que vieram os filhos de Jessé, os 7 filhos. Por que Davi não veio? E Jessé falou assim: pode ser qualquer um, menos Davi. A verdade é essa: qualquer um dos 7, Davi é que não vai ser, o caçula, é ele que não vai ser. E o Davi, embora pequeno, desacreditado no próprio pai, mas porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele tinha um gigante dentro dele, o Espírito Santo de Deus e Deus com ele, ele venceu Golias, que era um gigante, um homem que o povo de Israel inteiro temia e tremia. O texto fala que a afronta de Golias fazia com que o povo de Israel recuava, ficava latindo. Foi a mesma afronta, o mesmo gigante que encheu Davi de coragem. Diante dos gigantes da vida, enche da coragem de Deus, enche da força de Deus, enche da ousadia de Deus, não da sua. Porque a frase de Davi é: o que Deus daria a ele vitória. Ele não falou assim: eu vou fazer, porque eu já fiz isso, eu já acertei aquilo. O que Davi fala? Deus já me ajudou a matar o urso, já me ajudou a matar o gigante, então Deus vai me ajudar a matar o gigante Golias. Amados, talvez o seu gigante fale: mas pastora, a pessoa não sabe quanto eu chorei, Deus me fez. É porque a senhora não é casada com meu marido, a senhora é casada com o pastor, senão a senhora é dele. É porque a senhora não tem filho assim, assim, assim. É porque a senhora já fez faculdade. Na época da senhora, fazer administração de empresa era mais fácil passar no vestibular. É porque a senhora tem dinheiro, né, e eu não tenho. Amados, não importa as circunstâncias. O Deus que está com você é vencedor, e Ele tem a promessa, Ele jurou, é Ele que vai derrotar os seus inimigos e vai lhe dar a vitória, para a honra e glória do Senhor. Nós conhecemos a história de Josué e Caleb. Quem não conhece, mas o que me chama a atenção do texto é que dos 12 espias, só Josué e Caleb pensou diferente. Aprenda uma coisa, amados: quem vê esse gigante não anda com multidão, não é Maria vai com as outras, tá? Desculpa a expressão, mas não é. Falar isso, eu estou indo junto, murmurar aquilo, eu estou não sei o quê, reclamaram isso. Antes de tomar qualquer decisão, seja Josué e Caleb, guarde as promessas de Deus na sua vida. Antes de tomar qualquer decisão, lembre que Deus falou ao seu coração. Eu tenho um princípio na minha vida. Deus só pode falar a meu respeito com quem o Senhor quiser. Amém, aleluia. Eu vou avisar quem o Senhor quiser falar comigo. Mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor: eu sou filha, eu sou bastarda. E a minha mãe nunca precisou de mandar recado para mim. Fala com o Espírito Santo de Deus. Eu vou obedecer, eu vou cumprir, porque eu sei que o Senhor vai falar isso para minha filha. Então fala: Deus fala comigo. Deus abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre o meu coração para que eu possa enxergar. Amados, há sempre algo além de onde você está, de Deus na sua vida. Para os povos antigos, não tinha nada além de Gibraltar, mas para os fenícios, porque eles ousaram aí, eles conquistaram terras muito maiores. Eu quero concluir dizendo: se Deus está com você, não é impossível a sua vida. Às vezes, amada, porque nós estamos alimentando o gigante errado. Nós temos a promessa e queremos ela para hoje. Às vezes a promessa é para amanhã e para depois de amanhã. Às vezes Deus tem algo para tratar na minha vida e na sua vida ainda, e nós precisamos aprender a esperar nele. Nós precisamos aprender a esperar na palavra. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração e lembrar que quem fez a promessa é fiel para cumprir. Talvez você está cansado, porque você está esperando no seu braço, na força do seu braço. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu falo isso como pastora, né? Às vezes alguém fala as coisas lá da igreja, eu deixa eu falar uma coisa para você. A igreja tem governo, eu não sei as outras. Aqui o pastoreio tem. Ela tem governo. Deus é o Deus da igreja. Tem coisas que só Deus pode fazer.
fazer, não posso. Aí eu falo para eles, eu vou orar, eu sei que Ele vai fazer. Ele é Deus da igreja, Ele é Deus da sua vida. O conselho de Deus deu a Moisés. Eu falo mesmo, Davi ainda é muito novo, mas eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu ouço muito isso de gente que está casando hoje, como que eu vou criar um filho nos dias de hoje? Mas se Deus te der, Ele vai criar para você descendência da sua vida, meu filho. Vai ser filho abençoado, que vai honrar pai e mãe. A palavra de Deus diz isso. E se você ficar no temor ao Senhor, a herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre da barriga. Independente do